E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu não tô aqui pra ensinar nada, eu só tô aqui pra pensar alto mesmo, tá? É, quero pensar aqui com os meus botões, pra onde é que vai esse mundo. É, tô muito feliz aí com um fundo imobiliário que eu comprei e que, quando eu escolhi comprar, eu falei, cara, eu quero esse fundo imobiliário que, embora ele só tenha dois prédios, os dois são muito bem situados e eu acho que eles não ficariam vazios. Independente do que aconteça com São Paulo, eu acho que aquele Rocha Verá lá no Morumbi e aquele outro prédio onde surgiu a primeira Bolsa de Valores no Rio, do lado do aeroporto ali, eu acho que aqueles prédios não ficariam vazios. E acertei porque alugaram o prédio inteiro lá depois do inquilino ter saído. Agora, quando a gente olha para o mercado imobiliário de São Paulo, a gente não sabe o que pode acontecer com ele. E, e, mas tem uma coisa interessante que é o Airbnb, ele altera muito a dinâmica e a oferta e demanda por imóveis. Então, o que acontece? Os aluguéis estão muito baixos. E aí você fala, não, como que tá baixo? Porque eu não consigo pagar aluguel para morar em São Paulo. Não, porque a gente é pobre. Mas se você olhar o valor do imóvel perante o aluguel que se tem cobrado, tem sido um retorno pífio. Ainda mais em época de Selic alta. Então, você comprar um apartamento para alugar, dada a possibilidade de dor de cabeça que você pode ter, dada a inadimplência que você pode ter, e o retorno é muito abaixo da média dos retornos de outros investimentos de outras categorias, comprar não vale a pena. Então, você comprou um apartamento e você vai alugar, sei lá, por 4 mil por mês. Entre alugar por 4 mil por mês, é melhor você alugar por R$ 800 por 3 noites. Então, o que acontece? São Paulo tá cheio de Airbnb. Muito Airbnb. E Airbnb é vacância disfarçada. É vacância disfarçada. Porque o cara que tem um apartamento e ele consegue alugar por 2 fins de semana, ele consegue ali R$ 2.000. Ele fala, não é de tudo perdido. Eu tô sendo esperto, porque o mês que vem vai melhorar. O mês que vem vai ser diferente. Aí eu vou alugar 3 fins de semana e aí vai dar mais do que um inquilino. Então, muita gente tem Airbnb. E as construtoras estão focando novos lançamentos. E durante muito tempo, e isso está reduzindo só agora, gente de muita grana, gente que tem milhões para reinvestir de dividendo todo mês, estão comprando de construtoras, de incorporadoras na planta e não estão indo nem lá ver o imóvel. Onde que é? Em Pinheiros? Tá, eu quero. Onde que é? No Butantã, eu quero. E aí, assim, um monte de gente compra esses imóveis, por quê? Porque partem da premissa de que imóvel só valoriza. Quando você olha, nos últimos 15 anos, o valor dos imóveis disparou e está cada vez mais difícil comprar. Só que as pessoas esquecem que existe uma lei que rege tudo, que é a de oferta e demanda, e a demanda ela aumenta quando existe uma maior busca. E o que está deixando os imóveis muito caros para quem quer morar é o fato de que tem muito investidor arrematando dezenas de apartamentos, tudo de uma vez quando sai, simplesmente porque ele tem dinheiro e ele quer investir. E como ele é neto de fazendeiro, nada contra, o avô dele sempre disse, cara, compra imóvel porque é a valorização certa, é a garantia certa. Então, por quê? Porque o avô dele viu a casinha que ele trocou num Chevette velho lá virar um negócio de 1,5 milhão. Só que aí agora os caras estão pagando 1,5 milhão em dezenas de apartamentos que um dia vão virar alguma coisa. Mas olha que interessante, os caras compram das construtoras porque eles têm grana e querem investir, e a população solta um filho por casal aí, que não vai precisar comprar apartamento porque os avós morreram e deixaram uma casa vazia. E ele vai morar na casa dos avós lá. Ou ele vai alugar a casa do avô e vai usar esse dinheiro para pagar uma república ali no Butantã para estudar na USP. Então, Airbnb é uma vacância disfarçada. Porque tem muito apartamento vazio, sendo considerado como cheio, como ocupado. Por quê? Porque ele não está à venda e não tá para alugar nas imobiliárias. Esses Airbnbs, eles quebram os hotéis.
porque os hotéis, eles precisam competir com esse preço e não conseguem, porque eles têm um bom restaurante, porque eles têm boas acomodações, o restaurante só vende para hóspede do hotel, então ele opera com prejuízo e ele depende que o hotel em si dê lucro. E como o que fazia com que os hotéis de São Paulo pudessem cobrar barato é o fato de sempre ter gente turistando ou trabalhando, viajando a trabalho em São Paulo. Então, como os hotéis estavam sempre cheios, você conseguia manter uma média muito baixa. Agora, como vai todo mundo para o Airbnb, quem vai para o hotel é quem não teve tempo de agendar esse negócio, pensou de última hora e foi lá. E os hotéis, para eles conseguirem operar, eles têm que trabalhar somente com esse desesperado ou com o velho tradicional, que ainda fica em hotel, ou com encontro de empresas que acontecem em hotéis. E aí o que eles fazem? Eles sobem muito preço, por quê? Porque senão eles não conseguem operar. A padaria, ela não te vende a Coca-Cola mais cara que o supermercado porque ela é filha da puta. É porque o custo de, de manutenção numa padaria é muito alto. Aquele refrigerador para te dar o refrigerante gelado lá, ele é muito mais caro do que as enormes prateleiras do açaí de Coca-Cola a temperatura ambiente. Então você não pode chegar na padaria e falar assim, que absurdo, isso daqui no supermercado é mais barato. Não, porque são negócios diferentes, com fluxos de caixa diferentes e com subsídios fiscais diferentes também. Então quando você chega no hotel e você fala assim, porra, mas é 801 per noite? Aí você quer me fuder, aí eu vou pro Airbnb. Por quê? Porque o hotel, ele já tá cobrando caro porque ninguém tá indo. E aí o que tá acontecendo? Os hotéis, eles, como são redes, como são grupos de hotéis, eles estão tirando a oferta. Por quê? Pra você não chegar no hotel e ter 200 quartos e ter 195 vazios. Então eles estão fechando e criando uma escassez artificial para que o custo operacional deles abaixe, porque assim, se tem 200 quartos no hotel, o restaurante tem que dar conta de 450 a 500 pessoas. Né? E aí, esse restaurante tem que ter estoque, tem que ter gente trabalhando. Então o que você faz? No hotel de 200 quartos, você deixa 20 operando, coloca uma tia lá na cozinha, que tem um cardápio com 2 pratos, que é o prato do dia, e aí você gera uma escassez artificial, porque aí só chega o cara desesperado e fala, não sei usar Airbnb, não consigo, sou contra por algum motivo ideológico, e eu quero ficar aqui, e aí você vai lá e toma R$ 1.000, assim, na cabeça. Então, o que você tem, aparentemente, onde existe muita riqueza, muitos hotéis e muitos Airbnbs, na verdade, existe uma escassez de demanda. E aí você vê como que o mundo funciona. Quem tem mais poder sobre o prefeito de São Paulo? A gente, que é uns pobres, fudido, ou o cara que tem 3 mil imóveis em São Paulo, 2.800 dos quais disponíveis no Airbnb? Aí agora você entende uma política pública de São Paulo de desincentivar os bloquinhos e incentivar grandes shows gigantescos na Paulista e em outros lugares da cidade. Vai ter show da Ivete Sangalo. Vai ter show de não sei quem. Vai ter um negócio muito grande. E aí, quando você olha pros eventos de São Paulo e do Rio, você fala, nossa, de São Paulo tá melhor, então vamos pra lá. E aí, quando vai todo mundo para São Paulo, chega numa época em que você fala: Nossa, que bom conseguir aqui o Airbnb. Por que você conseguiu? Porque tinha Airbnb pra caralho. E se a festa tá sendo lá, ela tá sendo lá por um motivo, porque a cidade tá precisando. Então, é muito triste, porque para que existam todos essas dezenas de milhares de imóveis vazios no centro da cidade, perto de onde existem os eventos, é porque quem não consegue pagar o aluguel desses apartamentos, porque eles não estão para alugar, porque para alugar ele teria que alugar por uns 2, 3 mil e você consegue no Airbnb. Psicologicamente, o dono da casa que está disponível no Airbnb, ele acredita que ele vai conseguir alugar uns 20 dias por mês e isso vai dar para ele uns 16 mil reais. Né? Então ele fala: Não, vou deixar no Airbnb aqui. Como eu tenho 10, sempre vai ter um ou outro que vai estar alugado e eu vou estar ganhando dinheiro.
Então, você tem muita casa sem ninguém morando, porque as pessoas estão de passagem, esses hóspedes estão cagando para as regras do condomínio e estão deixando a vida de quem tá no prédio muito mais difícil. E você tem as pessoas indo morar cada vez mais longe, dependendo de malhas de transporte público que estão cada vez mais sobrecarregadas. Como essas malhas elas não são confiáveis de tanta gente que tem que você não consegue entrar no trem, muitas vezes você tem que pegar um Uber. E aí você vai para o trânsito de São Paulo e ele tá um caos. Você fala, antes da pandemia, você tinha trânsito no horário de pico. Agora São Paulo não tem mais trânsito no horário de pico. Tá sempre parado o tempo inteiro, em todo lugar. Por quê? Porque tem muita gente perdendo emprego. E as pessoas que estão perdendo emprego, elas estão indo todas pro Uber. Porque o Uber não tem critério, assim, né? Ele não tem, você não tem soft skills. Você foi mandado embora aqui do seu último emprego por uma razão muito suspeita, no sentido de transparência na sua apresentação aqui na entrevista. Não tem isso. Você tem um carro alugado, você trabalha no Airbnb. E isso linka com um monte de outros vídeos que a gente já falou aqui incansavelmente. O cara não consegue comprar o carro porque ele tá muito caro. Então ele aluga o carro e aí ele faz o ciclo dessas elites patrimonialistas que se mantêm ricas através de incentivos fiscais. A locadora, ela compra com desconto da montadora. A montadora fala, caralho, agora tem meia entrada pra locadora, então eu vou dobrar o preço. É o que acontece no cinema. Tem que dar meia entrada pra todo mundo que é estudante, pra todo mundo que tem cartão do Bradesco, pra todo mundo que tem cartão não sei do que, pra todo mundo que não sei do que. Então eu vou dobrar o preço, porque aí eu cobro metade e tá tudo bem. E aí o carro, porque ele as montadoras, porque são obrigadas a vender com desconto para as locadoras, elas sobem o preço e aí qualquer carrinho tá custando 110 mil reais. Não é porque ele quer te fuder e quer 110 mil reais de um carro ruim teu. É porque ele tem que vender pra locadora por 70. E para ele poder vender por 70, se ele cobra 80 mil no carro, ele vai ter que tomar prejuízo nas locadoras que compram lotes de carro. Então o preço tá muito caro. Aí você quer ser Uber, você vai lá e aluga um carro. Aí a montadora, a locadora, ela compra um carro por 60 mil reais, deixa alugado para um monte de Uber que dá prejuízo nesse processo, essa operação do prejuízo, e depois ela vende no mercado secundário depois de 2 anos por 80 mil reais. Compra por 60 um carro de 110 e vende por 80 mil. E aí você fala, cara, os carros usados estão caros, mas os carros usados só estão caros porque o novo tá caro. Então, se não houvesse favorecimento das locadoras, o carro novo seria mais barato. Se o carro novo é mais barato, o carro usado é mais barato. Mas como ninguém consegue 110 mil para pagar um carro, você tem que comprar usado. E como todo mundo está buscando carro usado, o preço do carro usado sobe. Aí você aluga, porque é mais fácil. E aí você aluga, e porque você tem que pagar o aluguel do seu carro, você tem que ficar circulando nos lugares onde tem mais demanda, onde mais gente quer pegar Uber. E aí você vai pra Pinheiros, você vai pra Liberdade, você vai pra Vila Mariana, você vai pra Berrini. E aí você fica rodando lá. Por quê? Porque alguém vai te chamar e vai tocar o seu aplicativo justo na hora que você tá passando na frente do prédio. Aí você pega a corrida e leva o cara pro aeroporto. Aí você ganha o dia. Só que ninguém pensa que Uber é maravilhoso, é uma ferramenta de escape para muita gente que está perdendo emprego, só que ele também aumenta o trânsito de uma maneira desnecessária. Porque antes o táxi podia ficar parado e quando você ia trabalhar de carro, você só ia e voltava e você não precisava ficar com 200 Ubers à sua disposição para quando você chama. Porque quando você chama, tem várias opções à sua volta. Significa que todos aqueles carros estão lá esperando a tua demanda e circulando e ocupando espaços na rua de uma maneira que não precisariam estar. E aí você fala, porra, nunca vou ter carro, vou ter moto. E aí eu não quero carteira, mas eu vou a pé que eu chego mais rápido. Só que aí você vê a qualidade de vida horrorosa. E é engraçado, porque como eu tô de fora de tudo isso, eu já morei ali dentro. Eu já morei aqui nesse fervo aqui. Mas aí agora que eu tô de fora, eu falo, meu Deus, cara, as pessoas são sapos e a água tá esquentando e as pessoas não estão percebendo quanto a água tá esquentando. E elas vão morrer escaldadas ali. Por quê? Porque o trânsito não anda, porque tá cheio de Uber. E você não mora, porque tá tudo no Airbnb. Você não para no hotel, porque os hotéis asfixiados eles estão diminuindo a demanda e subindo muito o preço para um público muito específico que tem dinheiro infinito. E aí, se eu quiser trabalhar em São Paulo, que foi onde eu consegui arrumar emprego, eu tenho que morar lá no Paraisópolis, pegar toda essa condição,
que vai enfrentar todo esse fluxo cheio de Uber no meio do meu caminho. A vida de São Paulo tá uma terrível tortura. E aí, quando chega o carnaval, ao invés de cada um ir pro bloquinho mais perto da sua casa, não tô dizendo que as pessoas não vão pra escola de samba do coração delas, não é isso. Mas ao invés de cada um pro bloquinho da sua casa, as pessoas elas gastam agora muito mais dinheiro, muito mais recursos, disputam muito mais espaços onde estão as grandes celebridades nos grandes shows. Isso para a economia é maravilhoso. O investimento no carnaval, ele dá mais dinheiro do que investir na indústria. Porque quando você investe no estímulo da indústria, o rico, ele não é imbecil. Ele vai abrir uma indústria que vai dar prejuízo para ele. E ele vai ter que ser xingado por um monte de gente que vai falar que ele tem que se fuder porque a pobreza só existe por causa dele. Então ele não abre empresa. E o carnaval, quando você injeta 100 milhões no carnaval, lá volta 6 bi. Por quê? Porque o pobre vai e gasta o que não tem. O classe média lá vai e gasta tudo que tem. E o rico, ele vai lá e espanja dinheiro. Bebida, putaria, lota todos os bares, lota um monte de coisa. E aí todo mundo gasta muito. É o momento em que as pessoas têm para gastar. E aí você, com incentivo público de tornar o carnaval de São Paulo grandioso, você satisfaz as grandes famílias que são donas de milhares de imóveis, que estão pressionando para que exista demanda pelos imóveis deles. Então, na temporada do carnaval, muito possivelmente eles vão fazer dinheiro que vai cobrir 3, 6 meses da renda média que eles teriam. Então, você justifica que aquilo continue sendo Airbnb e não que entre para oferta de imóveis para alugar, porque isso baixaria o preço. Olha como todo mundo se fode, né? Olha como todo mundo se fode por conta de interesses individuais e por falta de um poder público que diga, não, isso daí não pode, filho. O teu interesse pessoal, ele não pode se sobressair ao interesse do coletivo. Mas aí a gente já tem toda uma direita burra pra um caralho que vai falar, não, o Estado não tem que intervir nisso. É o fudido. É o fudido que não consegue pagar aluguel aqui porque tá cheio de Airbnb e não consegue chegar em casa porque tem um monte de Uber no meio do caminho dele pra ele chegar na casa dele, que fica falando, o Estado não pode intervir em medidas que interfiram o liberalismo econômico porque o Estado é corrupção e só atrapalha. E, e aí eu tô aqui hiper focado na China, e aí eu vou ver na China e os caras falam assim, não, a casa é pra morar, não é pra ganhar dinheiro não. Então a gente vai tirar esses incentivos e vocês que compraram aí um monte de apartamento de construtora que está quebrando, a gente vai deixar vocês se fuderem. Se, né, quiseram porque quereram. Se fodam aí. Enquanto que aqui a gente fica pagando rombo da Americanas aí. De todos os lados. A gente paga pro credor, a gente repõe o dinheiro da isenção fiscal. E a gente arca com todo mundo que quebrou em volta dos americanos porque não conseguiu vender chocolate mais barato do que eles. Não tô falando que toda rede de atacado é criminosa, eu tô falando que Americanas e que a gente bate palma pra isso. Porque a gente assiste Big Brother e fala, nossa, Americanas, loja do meu coração, sempre vou lá antes de ir pro cinema. Vai, pode ir, não tem problema. Mas que a gente é um povo arrombado, que não percebe que a gente deveria se unir pra fazer demandas que fossem do nosso interesse. E isso é uma pena. Então, não adianta ficar brigando esquerda contra direita. Enquanto a gente não entender o fluxo do capital e pensar, porque tem que começar a pensar. Não é assim, vota nele porque ele quer o certo, vota no outro lá porque ele quer o certo. Não tem solução para isso daqui. Por quê? Porque ela ainda não foi pensada. E por que ela ainda não foi pensada? Porque está conveniente para o dono de todos esses imóveis. E está conveniente para o dono dos hotéis também. Eles estão ganhando, só tá ruim para quem precisa morar e transitar no meio da cidade. Então, enquanto a gente não conseguir ter empatia com outro amiguinho que a gente acha que é filho da puta porque vota em não sei quem, enquanto a gente não conseguir se juntar e falar, olha, a gente precisa remodelar essa cidade e pensar num jeito em que ela fique boa pra se viver, não vai ter. E assim, essa reforma fiscal vai foder com São Paulo. Porque agora tá todo mundo em São Paulo por conta de incentivos fiscais e que muito provavelmente vão acabar. E não só vai acabar o incentivo para você ficar em São Paulo, você vai poder produzir em qualquer lugar, como o dinheiro arrecadado pela tua empresa vai ficar no local, ou seja, não vem tudo para São Paulo. Hoje é tudo emitido em São Paulo.
Por quê? Porque o imposto é arrecadado onde a riqueza é gerada e não onde a riqueza é consumida. Então, acabando com os incentivos de São Paulo, você vai poder gerar riqueza em outros lugares, porque você não vai precisar estar em São Paulo mais por conta das isenções. E se você produz em São Paulo, eu que compro em Aracaju, quando eu compro, o imposto vai ficar aqui na minha cidade. Ou seja, São Paulo vai ter menos dinheiro, menos incentivo para as pessoas ficarem, e as pessoas vão ter mais incentivo para sair e produzirem fora da cidade. E aí? O que você vai fazer com o teu apartamento quando tiver todo mundo saindo daqui? E aí você vai tentar encontrar um inquilino, porque você também arrumou um emprego fora da cidade de São Paulo, e você não vai conseguir, porque o preço é muito alto para ele alugar. Aí você vai alugar barato, e aí você vai ver que esse aluguel que você recebe é menos de 0,25%. É menos de 0,20% do valor do imóvel. E aí você vai falar, cara, que investimento burro. Se eu tivesse numa Selic baixa, se eu tivesse com esse dinheiro em qualquer outro lugar, ele me geraria muito mais riqueza do que esse apartamento que inclusive o inquilino destruiu e eu vou ter que arrumar para conseguir um outro. É, é trágico e chega a ser cômico, né? Mas é triste. É, eu vejo que as pessoas elas pagam porque todo mundo tá pagando. Então eu quero ir para São Paulo no carnaval. Tipo, as pessoas estão pagando esse valor e estão gastando isso. E aí falta um pouco de filosofia também, né? Pra pensar por que carnaval é importante. E eu não tô aqui pregando contra o carnaval, não. Eu não tô falando que o carnaval é coisa de vagabundo, carnaval é coisa de gente sem cultura. Não tô falando nada disso. Carnaval é uma riqueza cultural que nós temos que tem muito valor lá fora. O chinês, ele tem o festival lunar dele lá, e a gente acha lindo aquilo. Mas eles olham pro nosso carnaval aqui e falavam, meu trocável, hein, parece muito mais divertido esse aqui você tem. Carnaval é invejado no mundo inteiro. Não tem nada de errado com ele. Só que a gente poderia curtir um carnaval muito mais barato, muito mais ordeiro, se nós discutíssemos e chegássemos à conclusão, e depois de chegar a essa conclusão, a gente pressionasse o prefeito. Porque se você tem 5 dúzias de bilionários, donos de milhares de imóveis em São Paulo pressionando e a população não está fazendo nada, aí ganham os bilionários e você vai ter um incentivo que os favorece. Nada contra bilionário também, eles estão na deles, eles estão fazendo o papel deles. Agora, se você tem uma população ciente que esse modelo aqui tá fodendo com a vida de todo mundo, e os caras falam o carnaval vai ser aqui, e essa galera toda fala nem fodendo, não vai ser aqui, porque esses Airbnbs eles têm que ficar vazios, porque essa galera tem que entender que isso não é um investimento, que esse investimento ele é prejudicial para a sociedade como um todo, tá matando, sufocando a cidade, que vai ter que passar por uma tempestade de vacas magras depois que essa reforma tributária passar, e a gente tudo vai se fuder com isso. Não vai fazer alguma outra coisa que a gente discutiu aqui. Mas a gente não discute nada. O que é importante de se discutir não está se discutindo. Por quê? Porque fica o imbecil da esquerda falando que o cara da direita não presta e o imbecil da direita falando que o cara da esquerda não presta por motivos que nós já estamos cansados de saber. E discutimos várias políticas públicas e se essas políticas públicas acontecessem, a nossa vida automaticamente melhoraria apesar da moral de qualquer um dos lados. A briga das pessoas na polarização é que lado que é filha da puta, porque tem um lado que é. E as pessoas passam a vida brigando e rompendo relações familiares por causa disso. Se uma medida é tomada para suprimir, e eu não tenho a solução para isso, eu não sei como que resolve isso. Mas se uma medida é tomada para suprimir Airbnb e as pessoas precisam alugar para quem quer morar, você diminui o fluxo de trânsito dentro dessa cidade. A esquerda e a direita, os dois podem ser filha da puta. A vida de todo mundo melhora por causa de políticas públicas. E por que essas políticas públicas não são tomadas para melhorar a vida dos dois lados que são bons? Que são pessoas boas em essência. Só são burros, mas são bons. Por que não melhora a vida deles? Porque o interesse do povo não está sendo discutido, porque eles estão brigando por picuim imbecil, enquanto os bilionários estão chamando o prefeito para conversar e falar, cara, eu vou te dar uma grana aqui, faz uma campanha aí de publicidade para atrair turista durante o carnaval. Vai lá. Você quer ser reeleito, não quer? Vamos conversar aqui. Bora.